Olá, bom dia, amigo. Bom dia, família Noahide. Mais uma vez, Geraldo Luiz, cantor e compositor, aqui do Rio de Janeiro, com algumas dúvidas. E do outro lado, no Paraná, ele, João Alves Correia, conhecido como Ash, professor de português, professor de inglês, professor de hebraico, professor de grego. Bom dia, João Alves. Tudo bem com você? Como é que está aí, Paraná? Bom dia, Geraldo. Estamos bem. E você aí, meu amigo, no Rio, como é que está? Hoje está um dia tranquilo. Maçarico não está ligado, né? O calor deu uma baixada, porque ontem foi sinistro, né? Mas hoje está muito bom o tempo, entendeu? Está assim, meio nublado. Eu gosto desse tempo assim, meio nublado. Esse calor aqui no Rio de Janeiro não é brinquedo, não. Entendeu? Vamos lá. Já experimentei, já sei que a cidade é maravilhosa, mas o calor é ruim demais. Calor não é mole, não. O Rio de Janeiro é chapa quente. Frita ovo no asfalto. É isso. Mas então, tá tudo certo por aí, né? Tudo beleza, tudo ótimo, graças a Deus. Depois do Aguinaldo Timóteo, tá resolvido? Não colou muito bem, né? Não, depois ele arregou, né? Arregou, mas tudo bem. Dá uma chance para ele, né? Tá nas últimas aí, né? Vamos dizer. Não tá cantando mais nada, mas vamos desculpar, né? Beleza. Isso aí, nós estamos aí na semana que antecede Pêssar, né? Pêssar, Páscoa judaica. E em paralelo nós temos aí Páscoa cristã, né? E nós estamos aí num tema muito importante sobre sacrifício. Já falamos sobre o teste que o Eterno pediu a Abraão, sobre os animais, que é um pedido, se os sacrifícios de holocausto e elevação, que é expiação, é a mesma coisa. Você já deu um resumo melhor. E hoje nós temos um tema, uma pergunta muito importante, que é: qual o significado do cordeiro de Pêssar? E se era um culto em memória ou era sacrifício em si? É contigo aí, João. Ok, muito bem. Então, nada mais apropriado porque estamos justamente, né, aí já adentrando quase o período de Pêssar. Estamos aí às portas. Isso. Então, é nada mais apropriado que essa temática, que esse tema para hoje. Bom, o que temos que falar então é o seguinte. Nós vimos na outra aula, Geraldo, e os que nos ouvem aqui também, que todo o conceito de expiação ele é abordado pela Torá de uma outra forma diferente daquela que normativamente se pensa. As pessoas pensam em expiação como sendo uma forma de apagar os pecados. Não, é uma forma de cobrir pecados de forma provisória até que realmente a pessoa se demonstre merecedora, né? Aí então esse pecado, essa transgressão realmente era apagada no contexto da tradição da lei judaica. Muito bem. E vimos também que o animal específico para as ofertas de expiação não era o cordeiro. Não era o cordeiro. Jamais foi. Mas sim o bode. Até porque no dia da expiação, que é Yom Kippur, que é o máximo, o dia mais importante do calendário hebraico, a festa mais importante, a celebração mais importante, tanto é que tem até um tratado talmúdico para lidar com essas questões do Yom Kippur, chamado Yomá. O tratado Yomá, ele trata justamente das questões de Yom Kippur, para você ver a importância. Em Yom Kippur, que era a expiação nacional pelo povo como um todo, usava-se um cordeiro? Não, jamais. O cordeiro passava longe. Era o bode. E eram 2 bodes. Então, independente dos detalhes do dia de Yom Kippur, da expiação, nós não vamos entrar em detalhes agora. Quem quiser, leia Levítico 16. Perfeito. Tem todos os detalhes de Levítico 16, você não vai encontrar cordeiro nenhum. Bode.
2 bodes. Um pelo Eterno, outro para ser enviado para Azazel, no deserto. Perfeito. Muito bem. E com esse bode que se fazia a expiação nacional. Nacional. Né? Nacional. Então nós não temos referência a cordeiro expiando pecados. No Então, decorrer dos sacrifícios do templo, né, quando tinha alguma falha cometida, usava-se, em termos de expiação, seria que animais? Qual animal? O bode. Sempre. Não, sempre foi? Sempre foi o bode. Sem ser o dia nacional? Sem ser o dia nacional. O bode era o animal, não tem porquê. Para expiação. Entendi. Para o... ele é geral no decorrer do ano, né? E no final do ano, que teria o Yom Kippur, dia nacional, era o bode também. Era o bode. Não mudava de animal. Porque existia essa noção legal de que o bode representava justamente a oferta pela expiação do pecado. Perfeito. Né? E o cordeiro, não que entra nessa história. O cordeiro, no sistema sacrificial levítico, entra apenas nas ofertas de holocausto, que eram ofertas votivas, ofertas, digamos, de agradecimento, ofertas contínuas, holocausto contínuo, que era, na verdade, um serviço cultico a Deus, como se fosse uma celebração cultual a Deus, né? Mas não com efeitos de expiação. Poxa. Tá? Muito boa. Então, esse ponto é fundamental que a gente entenda. Por quê? Porque aí vai abrir o leque para que entendamos também o contexto do cordeiro em Pêssar. Isso. Que é um outro contexto. Não é o culto. Não é o contexto do culto. Por quê? Por que não é o contexto do culto? Porque quando Israel sai do Egito, lá no livro de Shemot, livro de Êxodo, capítulo 12, na instituição da primeira Pêssar, Êxodo 12, quem quiser pode ler, conferir, nós não tínhamos ainda um sistema levítico, sistema sacrificial levítico. Porque Israel estava saindo do Egito ainda. Não tinha Mishkan, não tinha o santuário, não tinha o sacerdócio instituído, não existiam as leis de sacrifício, de ofertas. Então era tudo muito novo, era tudo muito ainda recente. Israel sai do Egito, em Êxodo 12, e recebe a ordem para que, no 10º dia do mês, se separasse, então, um cordeiro. Certo. No caso, mês de Aviv, ou mês de Nissan, é o mesmo mês. E no 14º dia, esse cordeiro seria, então, imolado. Ou seja, sacrificado. E as pessoas comeriam da sua carne, e o que sobrasse desta carne não deveria ser consumido, e sim queimado no fogo. Perfeito. E o sangue desse cordeiro deveria ser passado nos umbrais da porta, porque, em dado momento, chegaria o juízo sobre o Egito, o juízo sobre os deuses do Egito, o texto é claro, aonde haveria a maior catástrofe do Egito, que seria a morte dos primogênitos. E os primogênitos dos israelitas seriam poupados caso eles assim procedessem conforme o que Moisés os instruiu. Muito bem. Essa história sabemos muito bem. Agora, a questão principal, o mais importante a entender aqui é: esta oferta de Pêssar era uma oferta expiatória por pecados? A resposta é não. Não. Por quê? Porque a própria tradição e o próprio contexto do livro de Êxodo mostra que não era uma oferta pelo pecado. Sim. Primeiramente, não no contexto das ofertas sacrificiais, nós sabemos que o bode foi eleito como animal para a expiação de pecados. Não haveria lógica num Deus onisciente, Deus cujas leis não mudam, ele instituir em Pêssar um cordeiro para a expiação de pecado,
e lá no sistema sacrificial levítico mudar tudo e colocar o bode. Entendi. Esse é o primeiro ponto. Não haveria uma contradição total, né? Haveria uma contradição legal aí, né? E o que acontece? É bom lembrar que o Egito antigo cultuava uma divindade chamada Ra, que era a maior divindade egípcia, cujo símbolo era justamente um cordeiro. Ra, chamado depois com a mescla, com a mistura com vários outros nomes, passa a ter significados diferentes. Mas Ra representava a divindade máxima naquele momento na história egípcia. Então, nós percebemos isso na própria cultura egípcia, nos próprios murais egípcios, Ra sendo representado como um cordeiro. Rapaz, é sério, hein? E veja que a Torá fala que naquela noite se faria juízo sobre os deuses do Egito. Juízo. Então, o que acontece? Quando o animal é sacrificado, quando o cordeiro é sacrificado em 14 de Nissan, 14 de Aviv, isso é um desafio que os israelitas deveriam fazer aos deuses do Egito. Ou seja, eles estavam afrontando os deuses do Egito. Assim como Elias afrontou Baal no Monte Carmelo. E o que acontece? O israelita que não tivesse coragem de rejeitar a idolatria, afrontando as divindades egípcias, ele estaria perdido, porque a sua casa seria afetada pela morte dos primogênitos. E o sangue sobre os umbrais? Isso seria um sinal para que o anjo, no caso da morte, o Malach Hamavet, não passasse pela casa do israelita e liquidasse o seu primogênito. Entendi. Mas veja, não existe um contexto de expiação de pecados aqui. É tipo uma lembrança, para lembrar que alguém está desafiando os deuses do Egito, não é isso? Exatamente. Porque se houvesse um contexto de expiação de pecados, o texto seria claro em dizer: e então se expiará o pecado de Israel. Não existe essa passagem no livro de Êxodo 12. Perfeito. Até porque o que acontece, independente da instituição da Pessach, o que nós sabemos é que o propósito de Deus já era tirar Israel antes mesmo de Moisés entrar no Egito novamente. Ele estava em Midian, quando o Eterno se revela a ele. Então, essa confrontação era necessária justamente para mostrar que os deuses do Egito não significavam nada. Muito bom. E um outro ponto importante também. É importante entender que os sacrifícios de expiação pelo pecado não eram consumidos, não eram comidos pelo povo. Apenas e tão somente o sacerdote, o Cohen, os Coanim, eles sim podiam comer da carne dos sacrifícios pelo pecado. Era coisa santa, diz o livro de Vaikra, Levítico. E somente os sacerdotes podiam comer daquela carne. Somente. O povo comum, não. O sacerdote comia e diz o texto que ele então levaria o pecado do povo sobre ele. Entendi. Ou seja, então, a carne sacrificial que sobrava, digamos, do sacrifício, era consumida pelos sacerdotes numa refeição ritualística dentro do santuário. E depois dentro do templo. Isso, então, é chamado de coisa santíssima. E tão santo é que Moisés repreende, inclusive, os filhos de Aarón, em dado momento, por eles não consumirem da carne sacrificial. Porque fazia parte do rito, do ofício sacerdotal, consumir a carne do sacrifício, pelo pecado.
Mas o povo não tinha acesso a isso, porque não era ofício do povo. Assim, o que acontece em Pêssar? Todo o povo consome da carne. Ou seja, totalmente contrário ao que a lei dos sacrifícios ordena. Segue-se, então, que o cordeiro de Pêssar não é uma oferta pelo pecado, mas sim é uma afronta às divindades do Egito. Demonstrando que os deuses do Egito não têm valor nenhum. Exatamente. Qual é a lição, então? Que o povo deveria consumir com a idolatria. Perfeito. E o que sobrasse dela, tacar fogo. Então não sobra nada. Não sobra nada. Além de consumir, o que sobrar, fogo nele. Fogo nele. Não ficará nada, diz o texto, não ficará nada para o dia seguinte. Mas o que sobrar dela, queimarão com fogo. Entendi. Ou seja, qual é a lição que resta aqui para nós? É uma lição do expurgo da idolatria. Muito bom. Expurgo da idolatria. Então eu quero aqui, agora, tratar um pouquinho mais sobre isso, aonde se diz que, na verdade, as pessoas muitas vezes encaram o texto de 12:46 de Êxodo como se fosse um mandamento. Lá está escrito assim, Geraldo. Sim. Em uma casa se comerá sobre Pêssar. Não levarás daquela carne para fora da casa e nem dela quebrareis osso. Ou seja, não deveria ser quebrado o osso do cordeiro pascal. Ocorre que isso não é uma profecia, é um mandamento. Ou seja, isso aqui não é uma profecia que aponta para qualquer coisa no futuro. É um mandamento. Esse mandamento faz parte das leis de Pêssar, que é a Páscoa. O cordeiro de Pêssar não era um sacrifício pelos pecados. E foi, na verdade, um desafio aos deuses do Egito. Lembrando que cordeiros jamais, então, foram ofertas pelo pecado. Né? Muito bem. Então, eu quero colocar aqui um texto da tradição, do Shulchan Aruch, texto de Orach Chaim, 431, que diz o seguinte: o Shabat antes de Pêssar é chamado de Shabat Hagadol, o grande Shabat, por conta do grande milagre que aconteceu naquele dia. O sacrifício de Pêssar no Egito foi adquirido no 10º dia deste ano. O êxodo do Egito ocorreu no 15º dia, como é relatado em Shabat 87a. Isso significa que o Shabat antes de Pêssar ocorreu no 10º dia, e cada um tomou um cordeiro para o seu sacrifício de Pêssar e amarrou na perna da sua cama. Os egípcios perguntaram, olha só, o que vocês estão fazendo? E eles responderam, o santo, bendito seja, nos ordenou que oferecêssemos a ele um sacrifício. Ora, os egípcios adoravam o cordeiro. E isto fez com que eles ficassem com muita raiva. Muita raiva. Então, isso nos mostra que os egípcios cultuavam o cordeiro e que a oferta do cordeiro, o sacrifício do cordeiro que os israelitas estariam fazendo, seria uma afronta para eles. Tá? Isso é um texto da tradição judaica e nos mostra, então, exatamente o que aconteceu e por que os egípcios ficaram irados. Né? Eles ficaram, então, realmente revoltados com aquilo. E ainda, na Mishnah Berurah, sobre Orach Chaim, também diz o seguinte: os egípcios ficaram tomados de raiva, cerraram-lhe os dentes, porque os israelitas sacrificariam seu Deus. Okay? Forte, hein? Então, essa passagem está traduzida no meu livro A Outra Face. E na página 49. Então, nós temos aqui disponível para que as pessoas possam acessar. Então, é esse tipo de informação que muitas vezes falta, né? As pessoas não têm acesso. Esse livro é importante. Se você ainda não adquiriu esse livro, eu tenho ele aqui em PDF, adquiri com o professor João Alves, e tem ele aqui físico. Muito bom material que todos, Benor, deveria adquirir. Muito bom. Exatamente.
Então, isso nos mostra esses pontos que muitas vezes nas religiões não nos ensinam. Nós temos uma ideia, digamos, falsa de que seria algo piedoso, algo como se fosse realmente uma expiação por pecados, porque o cordeiro é um animal bonito, é um animal, digamos, que representa, digamos, um aspecto divino até, muitas vezes, religiões cultuavam isso, né? E a gente tem essa ideia, essa noção, mas é justamente aí que mora o perigo. Então, assim, o que você está trazendo é muito forte, né? Além do bode, que é o animal de expiação geral para o pecado, né? Tanto no decorrer do ano e no Dia Nacional de Yom Kippur. E você traz agora o significado do Cordeiro de Pêssar, né? Que era consumir essa idolatria total, né? Tirar a idolatria, mostrar para os egípcios que o Deus dele em si não tem valor algum. Aí eu pergunto, não sei se vai, com todo respeito ao cristianismo, ao cristão que segue a religião cristã, onde Jesus encaixa como Cordeiro de Pêssar? Exatamente, é uma boa pergunta, né? Um bom questionamento. Porque agora você trouxe à baila aí um esclarecimento que está longe, muito longe. Eu vejo a gente que estava lá dentro do sistema, iludido, só li o Novo Testamento em si, baseado nisso, o João, lá no Evangelho de João, vai dizer, lá em João 1:29, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Como o Cordeiro, se era bode? E se o Cordeiro, ele é o Cordeiro Pascual? Como assim? Então ele é considerado um deus egípcio também? É outra situação? É uma coisa séria, né? É um negócio sério. Sério. E há mais de 2.000 anos está aí. Ou seja, iludir, eu posso dizer, iludindo as pessoas, né, que não têm conhecimento. O que é mais surpreendente também, Geraldo, vamos aqui lembrar um pouquinho dessa história acerca do Novo Testamento. O que é mais importante também lembrar é que João Batista, que falou isso, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, segundo a tradição do Novo Testamento, ele era filho de Zacarias, que era um sacerdote. Ou seja, o próprio João Batista era um sacerdote. Ou seja, agora, ele não poderia jamais dizer isso. Como um sacerdote diria uma coisa dessa? Embola tudo. Então, o que acontece? Não há como um sacerdote falar algo parecido, porque um sacerdote está vinculado à ideia das korbanot, tinha todo o conhecimento, né? Sim. Fosse verdadeiramente. Nós temos aqui, então, duas opções, honestamente. Ou ele não era o que dizia ser, um sacerdote, no caso, o que se alega ser, né? Ou então ele não sabia, estava desinformado acerca das próprias leis judaicas, né? Ou quem escreveu não tinha noção nenhuma do que estava fazendo. Também. Caramba. Então, sério? há possibilidades aí que realmente só deixam a coisa mais séria, né? Mais sério, mais complicado ainda. Mais complicado ainda. Esse é o grande problema. Agora, há que se lembrar também que João o Batista, de acordo com a tradição do Novo Testamento, ele, embora sendo de família sacerdotal, ele nunca serviu o sacerdócio. Outra situação. Né? Por quê? Porque ele foi para o deserto, ele abandonou o ofício sacerdotal, por assim dizer. Se era, digamos, fugiu da regra também, né? Fugiu da regra, levando-se em conta a hipótese de que ele era, de fato, um filho de sacerdote, ele também era um sacerdote, então, claro. A tribo de Levi, não é isso? Sim, exatamente. Então, ele teria que oficiar no templo. No templo? E ele foi para o deserto. Então, parece ser, digamos, uma rebeldia contra, né? Meu Deus. Ou seja, então, só nesses eventos aí fica realmente bastante difícil você aceitar essa narrativa, né, como real. Mas falta muito conhecimento. Entendeu? Então é complexo, é difícil. Muito complexo. Aí, né? Então, Jesus não tem nada a ver com o Cordeiro de Pêssar. Nenhum sentido. Nenhum sentido. Agora, para a gente ser justo, de alguma forma, naquele momento, nós não percebemos, digamos, Jesus acenando positivamente para a ideia dele, mas ele, de alguma forma, pelos seus atos, acaba ratificando o que João diz. Porque ele vai fazer a última Pêssar, né? A Pêssar, o jantar de Pêssar, né? E se ficar
foi ele que fez aquilo, ou alguém viu e contou por ele, ele vai falar que o vinho é o sangue dele e o matzá seria o corpo dele em si, né? Então, também já traz uma outra... E se ele também era um judeu que foi criado ali, dentro dos preceitos, dentro da Torá, também está entrando, quebrando a regra total, né? Ele inova, né? Ele inova nesses conceitos, ou seja, ele transcende, transpõe a lei judaica, transpõe o costume judaico, cria um novo costume. Cria uma nova doutrina em cima de conceitos judaicos. E aí, digamos, quem escreveu o texto ou interpretou assim, ou então esteve presente e testificou dele falando isso, né? Hipoteticamente, no caso dele ter existido real, né? De forma real. Enfim, é um contexto muito amplo, né? Mas o que a gente percebe aqui é que o próprio texto do Novo Testamento ele não se sustenta, esta parte, pelo menos, aqui. Não se sustenta. Agora, se ele não se encaixa no Cordeiro de Pêssar, que é uma queima da idolatria, né? Uma bate à idolatria total, não é isso? Isso. Jesus não se encaixa no Cordeiro de Pêssar. E se João, pelo menos se foi ele ou não, escreveu... Se ele se encaixar, é problema. Se ele se encaixar, é um problema sério, né? Que ele torna-se um deus egípcio, é isso? Exatamente. É uma invocação a uma divindade egípcia, né? O negócio é mais sério ainda. Não esquecendo que no Egito Antigo e nas tradições antigas, nas religiões antigas, era muito comum a refeição comunal do pão e do vinho e a ideia de transformação do pão, digamos, ou da comida, do alimento, no corpo do próprio Deus. Tem um nome que se dá, né, etimologicamente chamado de teofagia. Você tem conhecimento, né? É o quê? Comer a carne de um Deus, beber o sangue de um Deus, é isso? Os banquetes teofágicos, aonde os crentes na divindade, naquelas divindades que eles participavam desses banquetes, né? A ideia do rito, da cerimônia, era justamente participar do corpo e do sangue da divindade que eles estavam cultuando. Na Grécia, por exemplo, era muito comum os banquetes comunais de Dionísio, onde se devorava o corpo do deus, né, na forma da carne ou na forma do alimento servido, né? Então, comia-se o corpo da divindade e as pessoas acreditavam que era realmente, digamos, uma interiorização da divindade nos seus seres, né? Uma participação do corpo do divino. Nos banquetes de Baco e Dionísio e Baco é a mesma divindade, eles faziam esse tipo de encenação ritualística, chamada teofagia. Literalmente é comer a divindade. Então, você, com todo respeito, claro, a Santa Ceia Cristã, ela está dentro desse tema? Santa Ceia Cristã, a Eucaristia Católica. Está dentro de teofagia? Da teofagia. É um conceito teofágico antigo. Foi, na verdade, inserido dentro do contexto judaico, né? Por quê? Porque a matzá, o pão, representa justamente a ideia, como nós percebemos, né? A isenção do fermento representa justamente o da hametz, no caso, a remoção de todas as transgressões, os pecados, e então isso serve como um modelo para essa dogmática, para esse dogma cristão, no caso. Porém, o que nós temos aqui, a matzá, ela representa simplesmente o pão do escravo, né? O pão do servo, certo? Representa a refeição simples do escravo no Egito. E apenas isso. Não representa, digamos, uma comunhão do fiel com o seu Deus. De forma alguma. Nunca representou isso. Agora, você acha que nós saímos lá do sistema? Eu, pelo menos, não tive um conhecimento dos textos em si, da tradição judaica em si. Hoje, 5 anos afastado, estou junto com o povo judeu, estudando aqui também com você. Você está mais tempo do que eu. Os líderes, padre, bispo, pastores,
seminarista, teólogo, tem conhecimento disso? Ou enganam o povo? Ou também estão longe desse conhecimento? Então, o que acontece é o seguinte, Geraldo. Nas escolas teológicas mais sérias, mesmo sendo escolas teológicas cristãs, as mais sérias, elas estudam isso a fundo, elas conhecem, digamos, as ligações que existem. Conhecem. O problema é que buscam justificar isso, entendeu? De alguma forma. Né? Mas não tem como justificar. Se você trouxe aqui o significado do cordeiro de Pêssar, né? Eliminar totalmente a idolatria. Não tem nada a ver com sacrifício. E se o bode era um animal utilizado para expiação, não pode jamais um cordeiro tirar pecado da humanidade. Então não tem como fazer um encaixe, ao meu ver. Né? Exatamente. Só para ter uma noção, os maiores egiptólogos, os maiores estudiosos das culturas antigas, na verdade, os grandes expoentes da história do mundo antigo, eles eram cristãos. Entendeu? Eles eram cristãos. Então eles aceitavam isso de forma... Eles viam as conexões. Tanto é que os antigos cristãos, na verdade, os chamados pais da igreja, eles viviam no mundo greco-romano, como você sabe, né? Como Justino Mártir, né? Como Clemente. Esses antigos pais da igreja, eles viviam no mundo greco-romano. E eles tinham perfeito conhecimento disso. Né? Justino, inclusive, fala, em várias apologias, ele fala sobre as divindades gregas e as semelhanças que existem com os eventos na vida de Jesus. E ele pregando aos romanos, aos gregos e aos romanos, ele diz: aceitem essas doutrinas acerca de Jesus da mesma forma como vocês aceitam as suas histórias sobre os deuses romanos. Ou seja, ele aproveitou-se do paralelo que existia para facilitar para os romanos. E aproveita, então, eles têm o conhecimento, como você falou, no seminário eles se aprofundam, eles têm o conhecimento e aproveita, então, da falta de conhecimento do povo. Exatamente. De alguma forma, o que acontece? Eles tentam, quando alguém descobre isso não se ensina, obviamente, nas pregações. Para o povo comum não se ensina isso, de forma alguma. Isso é um estudo de seminário. Né? Perfeito. Segue o mesmo padrão de Eusébio de Cesareia, onde, em sua história eclesiástica, ele diz claramente que aquilo que causa escândalo ao cristianismo, ele tirou das suas obras. E o que honra e enobrece o cristianismo, ele colocou. Ou seja, ele passa para o povo uma visão bonita. Mas aquilo que realmente causa escândalo e tropeço para o cristianismo, ele omitiu. Você prefere manter o povo sob cabresto? Exatamente, porque a ideia é justamente manter, digamos, o povo como o azeite do sistema, das engrenagens do sistema, né? Muito sério isso. Percebe? Porque nós estamos há mais de 2000 anos aí com essa história e são poucos aqueles que abrem os olhos, né, buscam o conhecimento para sair. Tem que abrir muito, não é assim. Não é assim. E há uma justificativa em cima da fé, né? Exatamente. Muito complicado. Agora, dentro desse tema, então, você trouxe a explicação de Pêssar, né, na Páscoa judaica, né, do cordeiro. Explica um pouquinho qual o paralelo da Páscoa cristã em cima disso? Então, a Páscoa cristã, a instituição da Páscoa cristã, ela é, digamos, um tanto quanto além da história do Novo Testamento. Né? Celebra-se a Páscoa cristã como sendo o símbolo, o marco da chamada ressurreição de Jesus. E a sua posterior condição messiânica, de acordo com o texto.
Muito bem. Usa-se, então, a história da Páscoa judaica, que representa a passagem dos israelitas da terra do Egito para a terra prometida, e coloca-se novos elementos, como você sabe, onde a matzá passa a representar, digamos, o corpo da divindade, né? Da suposta divindade, chamada Jesus Cristo, e o vinho passa a ser o sangue da comunhão, né? Pela remissão dos pecados. Mas um detalhe aí. Quando a gente lê o livro de Timóteo, Êxodo, a gente não vê vinho. Exato. A gente vê os 3 ingredientes principais, né? Sim. Que é o cordeiro, com asno, o matzá, não é isso? Matzá. E ervas amargas. Ervas amargas, um maror. E cadê o vinho? Então, o vinho foi introduzido na tradição judaica justamente na época do Segundo Templo, né? E aí o que acontece? Existia a ideia das arba kosot, que são as 4 taças que se tomam, né? E na ceia, onde Jesus reproduz a Páscoa judaica, Pessach, inserindo novos elementos, ele adota o vinho como sendo o símbolo do seu sangue. Ou seja, veja que a própria ideia do vinho é uma introdução rabínica que Jesus obedece. Só que ele obedece, mas transforma em outro elemento. Porque o vinho é o símbolo da alegria na festa de Pessach. Só que para ele, na concepção dele, passa a ser o sangue dele. E transformando isso em sangue, ele bate de frente com a própria Torá, né? Que a Torá fala lá logo no início de Bereshit, né? Quando Noah, né? Ele sai da arca, o Eterno vai dando ali as ordens, né? Os mandamentos de não comer animal vivo, ou seja, com a sua vida, que é o sangue, não é isso? Exatamente. Então, e o texto Vaikra, o texto levítico, ele também mostra, digamos, que o israelita não deveria consumir nenhum tipo de sangue. E quando eu falo nenhum tipo de sangue, eu estou dizendo nenhuma forma que se entenda como sangue. O simbolismo. Mesmo o simbolismo. Então, essa ideia do vinho se transformado em sangue, na ceia cristã, ela está totalmente mais que fora, né? Primeiro ponto. O vinho na ceia cristã é um elemento estranho, porque não é um elemento bíblico. E o cristianismo ele preza muito pela ideia do ser bíblico, né? Só que daí fica uma contradição, porque o vinho não está, como você lembrou, muito bem lembrado aí, o vinho não está no mandamento original de Pessach. O vinho é uma introdução rabínica. E se fosse hoje, o tempo fosse reconstruído, as 12 tribos retomassem todos os sacrifícios, os mandamentos, o vinho não entraria nem por um decreto. Não, o vinho é uma instituição rabínica, a qual Jesus, no caso, ele concede, né, ele adota essa tradição rabínica, coisa que é estranha no meio judaico, porque o cristianismo, na verdade, rejeita as ideias dos rabinos, né? Perfeito. Mas aí entra o vinho na composição de Pessach, que é estranho, porque o vinho é rabínico. Mas mesmo ele entrando na composição rabínica, ele não tem nada a ver com sangue. Aí ele pega e transforma esse elemento que representa a alegria na Pessach como se fosse símbolo do seu sangue pelos pecados. Ou seja, monta uma nova doutrina. Não há uma conexão bíblica. Primeiramente, não há uma conexão bíblica, e sim rabínica, e há uma deturpação do conceito rabínico. Complicou mais ou menos. Ou seja, passa a mesclar elementos da tradição judaica com elementos presentes nas tradições religiosas pagãs mais antigas. Entendi. Rapaz, o negócio é mais sério do que a gente pensa. Quando você olha a ceia, você vê, na verdade, um banquete de Dionísio. Eita. Né? Na verdade, é um culto dionísico ali, onde se faz o consumo digamos, do corpo do Deus, da divindade e isso. Era comum também. Explique isso melhor aí. Era comum isso também no culto a Mitra, né? E Mitra também era cultuado desta forma, fazia-se banquetes comunais,
onde as pessoas devoravam o corpo do Deus na forma de carne de animal, geralmente de touro, né? Ou de boi, né? Em alguns momentos eles chegavam a beber o sangue mesmo em si, né? Então, isso tem, inclusive, aí muitas e muitas. Quem pode pesquisar sobre teofagia, você vai encontrar isso. Né? Quem precisar também, eu tenho uma obra sobre teofagia. Né? Eu posso passar em PDF para quem desejar se informar mais a respeito. E, enfim, são elementos estranhos inseridos no contexto da Torá e uma reinterpretação de conceitos, né, do judaísmo e da Torá. Dá nisso. Aí passa a ser, digamos, uma celebração pela ressurreição de Jesus, de acordo com a doutrina cristã, e não mais uma libertação dos judeus da terra do Egito. Né? Ou seja, a peça em si, o cordeiro de peça, não, ou melhor, a Páscoa cristã não tem nenhuma conexão com Pêssar. Nenhuma. Não há. Inclusive, o próprio texto de João, por exemplo, mostra que ele celebrou num dia anterior, dia 3 de Nissan, que é uma data... um dia antes, né? Um dia antes, que foi antes. Realmente. Fora do regime legal, né? Com certeza. E um detalhe também. Ainda que ele fosse o cordeiro, você trouxe aqui pra gente que só o sacerdote ele comia desse cordeiro, não é isso, o sacerdote? Né? Não, do bode. O cordeiro do expiação. Do bode expiatório. Isso, o cordeiro expiatório. Bode. E dentro do tempo. Não, o cordeiro do... o bode, é isso mesmo, o bode. Não fazer confusão. O bode, que era a expiação, o animal de expiação, os sacerdotes, só o sacerdote tinha acesso, comia esse alimento. Isso. Exatamente. E era feito dentro do templo, não é isso? Santuário. Santuário. E se Jesus era o cordeiro, que não nada tem a ver com o bode, teria que ser feito também, se fosse no templo, ele foi feito por um sacrifício fora, por Roma, nem sacerdote teve. Fora do templo, ou seja, havia, digamos, a intenção de usar isso como se fosse uma alusão a um sacrifício verdadeiro, completo e, digamos, cujo sacrifício do Levítico estaria apontando para essa noção. Porém, é tudo muito fora de contexto, né? Porque, como você colocou, o sacrifício, entre aspas, foi feito fora do santuário, foi feito por pessoas que não eram sacerdotes, que eram os romanos. Né? Talvez aí encontremos, então, uma ideia subjacente ao texto, mostrando que, na verdade, as pessoas que aceitariam aquele suposto sacrifício seriam justamente os gentios. E outra coisa, o animal, como foi dado a ele teria que ser o bode, né? O bode. Foi dado um corpo. Eis o bode de Deus que tira o pecado do mundo. Teria que ser isso, né? Teria que ser isso. E trocaram o animal. Então, legalmente fizeram uma salada, né? Legalmente falando, teria que ser o bode, né? Não o cordeiro. E outro ponto errado nessa colocação, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é que o sistema sacrificial levítico não era para tirar o pecado do mundo, mas sim de Israel. É outro ponto importante. Por quê? Porque a lei dos sacrifícios, ela nunca teve validade para o povo de fora. Até porque nós mencionamos sobre isso em outra aula, que tudo aquilo, as transgressões de Israel, no sistema, na questão cultica, era um tipo de transgressões que os gentios não podiam cometer. Tanto é que a gente vê lá no deserto, né? Todo estrangeiro, né, forasteiro, teria que passar pela circuncisão se fosse participar, né? Para estar sob o regime da lei judaica. Ou seja, se o estrangeiro não quisesse, estava fora. Continuava estrangeiro, né? Estrangeiro. Mas nem por isso, detalhe importante, nem por isso fora dos planos de Deus. Entendi. Olha, agora então, já desde esse tema aqui, nada tem a ver a amarração de Isaac com Jesus em si, né? Absolutamente nada.
que alegam-se isso, né? Absolutamente nada. Até porque ele não foi sacrificado, não era a ideia de sacrificar. Exato, foi um teste. Houve um trocadilho nas palavras. Abraão entendeu de um jeito, era para entender de outro. Mas ele ganhou méritos porque ele se dispôs a entregar o próprio filho. Coisa que, claro, o Eterno não ia permitir. Né? Não, e o texto é muito claro quando diz teste, né? Teste, é isso. Isá. Não há uma confirmação, nenhuma profecia, um mandamento para a entrega do sacrifício de um ser humano, é isso? Em absoluto, é coisa que o Eterno, de acordo com o livro do profeta Jeremias, ele abomina, né? E é isso, inclusive, o tempo está indo embora, né? Eu ia entrar nessa questão de Jeremias, mas vamos ficar a próxima aula? Tem tempo para comentar alguma coisa? Podemos comentar alguma coisinha? Então, aqui dentro do texto, né, que eu elaborei, como pode, né, Deus repreender sobre sacrifícios humanos, né? Vai falar sobre isso já em Jeremias 7:32, Jeremias 32:35, e lá na frente ele repreende sobre o sacrifício humano. Logo em Bereshit 9 ele vai falar sobre não comer o sangue, não beber o sangue, ou diz também uma ordem para que ninguém mate ninguém, né? Será cobrado, não é isso? Isso. E como lá na frente ele vai pedir sacrifício do seu suposto filho. Exato. Bom, o que acontece é o seguinte, filho por filho, todos nós somos filhos do Eterno. Então, independente de ser Jesus ou qualquer outra pessoa, Deus jamais pediria o sacrifício de alguém de nós. Né? De alguém de nós enquanto seres humanos. Né? Por quê? Porque isso é coisa horrenda aos olhos de Deus. É coisa que o profeta Jeremias diz que isso nunca, jamais subiu ao pensamento de Deus. Jamais foi cogitada a ideia de que as pessoas oferecessem sacrifício humano. Até porque justamente uma das transgressões pelas quais as 7 nações foram expulsas da terra de Canaã por Israel foi justamente sacrifício humano. As 7 nações, elas cometiam inúmeras transgressões antes de Josué e os israelitas chegarem lá. Certo. Aí a medida da iniquidade deles se acumulou a tal ponto de que Deus ordenou então que Israel entrasse e expulsasse de lá a fio de espada aquelas nações. Agora, por quê? Por quê, Geraldo? Porque um dos pecados que eles cometiam era sacrifício humano. Sacrifício humano. Né? Aí a gente vai começar a entender por que o texto manda matar criança de colo, né? Exatamente. Não, existe uma série de questões envolvidas. Mas que olhando assim por uma visão assim logo de cara, tu toma um choque, né? Mas essa é uma questão. Essa é uma das questões que entram aí, entendeu? Porque independente de querer julgar ou entender o porquê disso nesse momento, porque isso é tema para, digamos, para mais N aulas, né? Nesse ponto específico que quero deixar claro aqui, um dos pecados pelos quais as nações foram expulsas dali é porque eles sacrificavam pessoas. Entendi. Agora, como que Deus vai cobrar dessas nações, ordenar que Israel as destrua e depois pedir o sacrifício de alguém? Entendi. Quer dizer, não faz o menor sentido. Isso já foi explicado lá em Gênesis 22, por que não era um sacrifício que eu estava pedindo. Perfeito. Porque isso já tinha uma prática anterior, né? Exatamente. Ou seja, não havia, jamais passou pelo pensamento divino pedir a morte de alguém. Inclusive, eu tinha essa pergunta, né? Porque se havia essa prática de sacrifício humano, e se o próprio Abraão já tinha visto isso, acompanhado na geração dele, de fato havia. Não tinha como ele, peraí, se você falou que foi um trocadilho, né? Mas ele não entendeu o sacrifício em si, né? Porque ele sabia que já pediam os deuses pagãos, né? Já tinha essa prática. Então, não dá para você diferenciar isso aí alguma coisa, não é isso?
Não, ele vivia num ambiente onde se pedia sacrifício humano, as divindades pediam, de acordo com os seus seguidores, né? Uhum. É claro que, na verdade, isso nunca foi pedido, porque esses deuses não existiam simplesmente. Eram coisas que os sacerdotes criaram, né? Uhum. Os religiosos da época criaram essa noção, não, temos que sacrificar uma virgem, temos que sacrificar uma criança para aplacar a ira do Deus, né? Uhum. Moloque e tal. Então, iam lá e sacrificavam. Então, Abraão, ele cresceu nesse ambiente e também, quando ele chegou em Canaã, era esse ambiente que ele vivia. Perfeito. Então, ele foi nessa intenção, mas o texto não nos diz claramente, mas eu acredito que ele foi naquela ideia de que tem alguma coisa errada aqui. Deus é justo. O Deus que eu sirvo é um Deus justo, mas o que ele está pedindo para mim? Ele poderia comparar o próprio Criador, né, com os pagãos, né? Sim, e agora? Ele deve ter pensado, e agora, o que eu faço? Bom, eu vou fazer aquilo que foi ordenado. Então, ele fez, entendendo o trocadilho de forma equivocada, mas ainda assim ele se dispôs a fazer. Perfeito. A gente pode pensar, mas que coisa horrível de Abraão, né, se dispor a entregar seu filho. É porque ele era confiante em Deus. Até o ponto de ele falar para os seus servos, dizendo o seguinte: nós vamos lá, nós serviremos a Deus e voltaremos. Perfeito. Então ele tinha plena convicção de que tinha alguma coisa estranha, né? Que ele estava tendo errado aqui, não é possível. Que se ele viveu nesse momento, nessa época, tinha esse sacrifício, né, humano, ele poderia fazer uma confusão. Peraí, tem uma coisa errada. Os sacerdotes pagamos pede sacrifício humano. Mas o meu Criador está pedindo a mesma coisa? Não, peraí. Vamos entender esse negócio direito. Não pode ser. Fica estranho, né? Fica estranho. Ok, fica estranho, né? Rapaz, olha, só estudando mesmo. Se ficar e estudar com quem tem conhecimento. Apesar que a própria Torá, ou Antigo Testamento, como os cristãos chamam em si, nós também chamávamos de Velho, não tem mais valor. Se você ler até no português, tá claro, né? Também. Claro os textos, entendeu? Então não tem como, porque você trouxe aqui a comparação do que significa Claro que a Torá, ela também vai estar dizendo o que significa o Cordeiro de Deus. Exato. Não, apenas uma leitura, digamos, dentro de uma liberdade de dogmas, né? A gente vai ter que ler a Torá livre de dogmas. Se a gente for ler a Torá, digamos, já com a cabeça feita, entre aspas, naquilo que nós cremos, nós vamos enxergar o que quisermos ali dentro. Agora, o povo em si, cristão, que tem essa base, faz essa comparação, esse paralelo, nós estávamos lá no sistema, eles não querem ouvir a verdade, não tem medo de descobrir a verdade. O que passa na cabeça? Porque não, Geraldo, eu acho que não. Eu acho que tem gente, sim, que quer ouvir, que quer estudar, porque nós éramos de lá. Uhum. E nós estamos aqui. Perfeito. Então, a gente não pode olhar dessa forma. A gente tem que olhar com um aspecto positivo de entender que muitas vezes as pessoas estão lá porque estão manipuladas mesmo. Uhum. Ou estão enganadas mesmo. E são pessoas... Há pessoas sinceras, há pessoas, logicamente, que são religiosas a ponto, digamos, de não quererem ouvir. Isso é fato. Porque a gente participou de alguns debates, né? Sim. Comentando, você falando, e você via que a gente era refutado, você mostrava 50 textos provando, o camarada colocava um e pronto. Não, isso é normal. Isso existe em qualquer sistema religioso, político, etc. Existem as pessoas que são fundamentalistas e que não querem pensar, né? Mas o que acontece? Mas existe também, por outro lado, as pessoas que querem, e tanto é que nós estamos aqui, éramos de lá, e tantos outros que nós conhecemos, que foram influenciados pelos debates e que hoje estão aqui. Perfeito. Inclusive, tem um grande número que saiu. Né? Inclusive comunidades inteiras. Perfeito. Então, para a gente olhar com positividade, para a gente olhar tentar incluir essas pessoas, tentar chamar essas pessoas, né? Fazer com que elas conheçam. Na verdade, assim, é uma ideia não de proselitismo, mas é uma ideia de conscientização monoteísta. Perfeito. Né?
Entendi. Ou seja, as pessoas precisam de informação. Agora, a informação tem que ser dada, não imposta. E não vendida, né? Jamais, jamais. Vendida, né? Porque a gente também está vendo muita coisa hoje na internet. Jamais. Não, hoje... Curso para lá, curso para cá, fala comigo no inbox. Não, claro que uma aula é diferente. Uma aula de hebraico, de português, de inglês, é totalmente diferente do que você fazer do ensinamento desse, ou se você fez um livro, uma apostila, é óbvio, você gastou material, teve gasto em si, mas trazer isso como aula em si, vamos cobrar, entendeu? E fica difícil também, né? Muitos se aproveitando dessa situação, né? Me ouviu aí? Sim, Geraldo, acredito nisso como sendo algo realmente, hoje em dia, uma tendência, viu? E é uma tendência de todas as religiões. Não, e eu vi o comentário seu, eu fiquei também abismado que agora tem aí um movimento menor, né? Também, visite, nossa, visite por todo mundo, pregar e ter o mesmo, né? Então, infelizmente, Brennoa, hoje em dia, se a pessoa não souber, digamos, onde está pisando outra religião, né? Então, muito cuidado com esse tipo de coisa, porque realmente é sair de um sistema para entrar em outro. Enfim, muito bom. Olha, o estudo hoje foi espetacular, mas não acabou. Não acabou. Temos aí, semana que vem tem mais. Temos ainda umas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 perguntas, 11 perguntas ainda. Tem muita aula. Muito amplo o tema, né? Agradecer a você pelo esclarecimento e a você, família Benor, ou melhor, família Noahide, né? Isso. Vamos estar aí tirando cada dia aí uma dúvida e um projeto que vai seguir em frente aí, se o Criador permitir. Foi um prazer, João, mais uma vez, essa aula maravilhosa, esse bate-papo aí, esclarecedor. Até a próxima, hein? Obrigado, Geraldo. Também você é parte fundamental nesse processo, nesse projeto, você sabe disso. E, na verdade, é uma grande tzedakah que você está cumprindo, acredito. Eu confesso a você que eu estava me perguntando qual é a minha missão, o que eu tenho que fazer, eu sofri um infarto, estou ainda em reabilitação. O que o Criador me deu essa oportunidade? Para quê? E, de repente, nós estamos aí, num projeto que esclarecedor para mim, e creio que está sendo esclarecedor para muita gente. É uma das missões, uma das mitzvah que o Criador queira que eu cumpra, então vamos cumprir, vamos em frente. Quem sabe sem parar. Acho que você sei que tem muito tema, muita pergunta, muita dúvida, eu acho que vamos embora. Enquanto o Criador nos der a oportunidade, vamos em frente. Perfeito. Muito obrigado por tudo, Geraldo. Obrigado aí pela disponibilidade e também pelas perguntas, porque sabe aquele que pergunta, ok? Não, muito bom. Assim. Muito obrigado você pela compreensão também aí, tirar essas dúvidas nossas aí. E eu fico aguardando agora essa aula para eu... Agora, eu perguntei, mas às vezes a gente vai, e dentro dessa aula a gente tira outras dúvidas e assim a gente vai. Perfeito. Muito obrigado então, Geraldo. Até a próxima então, viu? Beleza, estou aguardando esse vídeo espetacular aí. Ok, perfeito. Até lá então. Muito obrigado.